Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu vim aqui compartilhar algo que eu tenho aprendido ultimamente e eu acho que vai abençoar muito seu coração. Isso, então vamos lá. Nas últimas semanas, passei por umas situações que sabe quando os problemas dependem completamente de você, mas você ao mesmo tempo não tem muito o que fazer? Eu vivi isso. Eu aprendi 3 coisas super importantes com o Senhor e eu queria compartilhar com vocês. A primeira é que muitas vezes a gente crê no Senhor no ordinário. Hoje em dia a gente tem ouvido muito falar sobre crer em Jesus no ordinário, adorar o Senhor no ordinário. E muitas vezes a gente esquece que a gente precisa crer no Senhor também no extraordinário, que Ele consegue fazer o extraordinário. Muitas vezes a gente tem a nossa fé firmada, fixada no ordinário, sabendo que no lavar de louça, sabendo que no varrer de casa a gente tem adorado ao Senhor. Mas a gente esquece que existe também o extraordinário, que Deus também pode fazer o extraordinário, que Deus também pode fazer o sobrenatural. E muitas vezes a gente só tem querido no ordinário, muitas vezes a gente tem aquela fé para acreditar que de fato o Senhor nos escuta no dia a dia. Mas nós precisamos ter uma fé no extraordinário, que o Senhor pode fazer o sobrenatural, que Ele pode fazer além daquilo que a gente imagina, além daquilo que as nossas mãos podem fazer. Então, nessa situação que eu vivi, que eu ficava, e agora? O que eu faço? Eu aprendi muito e Jesus falou muito no meu coração sobre que Ele pode fazer o extraordinário. Quando muitas vezes algo que eu não posso fazer, Ele pode fazer, Ele pode agir, Ele pode mudar a situação, Ele pode mudar o cenário do jeito que Ele quer. Eu só preciso crer que Ele pode fazer. Então, a primeira lição que eu aprendi foi crer no extraordinário também. Não apenas no ordinário, o ordinário é importante, muitas vezes o ordinário vai ser a nossa porção de milagre que a gente vai ter, mas o extraordinário também é importante. A gente precisa também crer em milagres sobrenaturais que Ele pode fazer além daquilo que a gente consegue. Segunda coisa que eu aprendi: crer que Ele é um bom Pai, Ele nos dá boas coisas. Lá em Mateus 7,11, vou abrir para vocês. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Enquanto eu estava vivendo tudo isso, esse texto veio de encontro ao meu coração. E eu senti muito o Senhor falando comigo sobre Ele nos dá boas coisas. Muitas vezes a gente vive uma vida cristã como Paulo, né? Paulo sofreu e sofreu muito pelo Evangelho. E nós vamos sofrer também pelo Evangelho, seja nas pequenas coisas, nas pequenas renúncias, nas pequenas decisões, ou nas grandes coisas, como sermos presos, como sermos proibidos de falar do Evangelho. Mas muitas vezes a gente esquece que o Senhor tem uma vida abundante pra gente. Muitas vezes a gente se acostuma tanto com a parte que é penosa do Evangelho que a gente esquece que existe uma vida abundante. Nós sabemos que não vivemos para cá, para esse mundo, vivemos para outra pátria, mas não quer dizer que a gente vai viver aqui hoje como abandonadas. Não quer dizer isso. Então, o Senhor, Ele nos dá boas coisas. Lá em Jeremias 29:11, que deve ser um texto que todo mundo já conhece, fala que Ele tem um bom plano para nós. E muitas vezes a gente acredita que a nossa vida não vai ser boa, que a gente não vai ter nada muito feliz de viver, que a gente só vai ter sofrimento e coisas a serem transformadas na gente. Só que o Senhor tem uma vida abundante, o Senhor tem uma vida boa para nós. Muitas vezes eu já escutei isso, alguém falar isso uma vez, que fala assim: eu nunca peço nada para Deus, porque Ele deve estar tão ocupado com as coisas dele que, enfim, eu só agradeço, nunca peço nada. Mas no texto que a gente acabou de ler, fala: o Senhor, Ele é o nosso Pai. Da mesma forma que você pede, sei lá, um chocolate para o seu pai terreno, da mesma forma que você pede uma água para o seu pai buscar, a gente tem a mesma liberdade de nos achegar ao trono da graça e pedir algo para o Senhor. Ele é o nosso Pai. Então não tem muita diferença. A diferença é que Ele tem o poder de fazer muito mais coisas do que a gente não pode fazer. Ele tem uma vida boa para nós. Nós podemos pedir
Se nossos pais terrenos nos dão boas coisas, quanto mais o nosso Pai Celestial, aquele que nos criou, aquele que nos formou, nos dará boas coisas aos que pedirem. Então nós precisamos pedir, nós precisamos orar e crer que Ele pode fazer, e crer que Ele pode fazer tanto o ordinário, tanto o extraordinário. Ele nos dará boas coisas. E a terceira lição que eu aprendi nesses últimos tempos foi que apesar disso tudo, o Senhor não me deve absolutamente nada. E isso é uma coisa que a gente se acostuma a entender, porque muitas vezes a gente tem muitas vontades, muitos sonhos, e muitas vezes a gente até cobra ao Senhor as próprias promessas que Ele nos fez. Mas a gente precisa entender que Ele não nos deve absolutamente nada. Tudo que nós precisamos, Ele já fez. Tudo que nós precisamos, Ele já concluiu, que foi morrer na cruz, nos dar salvação. Tudo isso, a graça basta. Só que isso não anula nós continuarmos a crer que Ele pode fazer no extraordinário. Isso tudo não anula o fato da gente poder ter a liberdade de pedir as coisas ao nosso Pai. E Ele, de acordo com a vontade dele, vai nos atender. Mas a gente precisa ter a noção e essa verdade cravada no nosso coração. Jesus não nos deve absolutamente nada. E isso basta. Mesmo que Ele não faça, Ele continua sendo Deus. Mesmo que as coisas continuem da mesma forma, Ele continua sendo Deus. Mesmo que tudo pareça desmoronar e a gente continuar crendo e pedindo pelo extraordinário, pelo sobrenatural, e Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não fazer não anula quem Ele é. Então a gente precisa continuar crendo, sabendo que nós temos a liberdade de nos achegar ao trono da graça, sabendo que nós temos a liberdade de pedir, de orar e de crer que Ele pode fazer o sobrenatural, mas mesmo se Ele não fizer, tá tudo bem. Ele não nos deve nada. Tudo que nós temos, tudo que Ele já nos deu foi o suficiente. Foram essas 3 coisas que eu aprendi com o Senhor nessas últimas semanas. E quero que vocês saibam que o fato de a gente crer e saber que Jesus não nos deve nada não pode anular o fato de crermos no sobrenatural, tá? Que essa palavra tenha abençoado vocês. Deus abençoe vocês e um beijo.